eu perguntei se você comprou pelos Correios, porque o Bolsonaro praticamente anunciou que vai privatizar os Correios. Foi ao Twitter dizendo hoje que tem que ter competição, concorrência, que esse negócio de Estado acabou. E aí está dizendo, olha, a privatização dos Correios avança em nosso governo. Pedra cantada, né, Léo? Pedra cantada. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é, mas não era melhor chamar os concorrentes para se instalarem, para a gente ter ainda mais concorrência, em vez de privatizar os Correios, que venham todos os concorrentes e a gente vai ter todos os concorrentes mais os Correios. Por que tem que privatizar os Correios, Léo? O Léo, você chegou até a falar isso num outro programa, de fato. Quando a gente falava sobre isso, quando ele também tinha anunciado. O que está se construindo, então, é um monopólio privado aqui no Brasil? O que está acontecendo é uma cara de pau muito grande daqueles que são a favor do livre mercado. A cara de pau é mais ou menos assim: eu confio tanto que eu tenho capacidades de vencer os Correios que eu preciso destruir por via política e comprar os Correios, porque se eu tiver que entrar no Brasil para concorrer com os Correios, eu tenho certeza que eu vou perder. É muito confortável para o dono do FedEx, por exemplo, dizer, olha, eu não vou concorrer com os Correios, é praticamente impossível, mas eu vou subsidiar um político, né, vou financiar um político que vai me vender os Correios. O que está acontecendo digamos que é um oligopólio privado, a destruição das estatais através de um oligopólio privado, de extrema cara de pau. Eles não são capazes, refinarias, vamos abrir concorrência, venham e montem aqui as suas refinarias e concorram com as refinarias da Petrobras. Né? Bem melhor assim, Correios, né? Monopólio, que monopólio o quê? Correios tem monopólio de carta escrita que ninguém usa mais. Né? Basicamente no Brasil, quem aí está preocupado com o monopólio de cartas? Quantos de vocês que estão assistindo que foram nos Correios mandar uma carta e falaram, olha, poderia ter uma concorrência para ficar mais barato, ninguém quer saber disso não. Hoje, os Correios competem exatamente com o mesmo pé de igualdade com as empresas privadas, porque hoje o que realmente dá dinheiro é transporte, essas coisas. Por que as outras empresas simplesmente não montam aqui suas concorrências e fazem até uma coisa bem, né, interessante quando realmente o privado é muito bom, coloca o preço lá embaixo, quebra os Correios, faz assim, monta a concorrência dos Correios, aniquila os Correios através da demonstração que o privado é mais eficiente. Não, eles querem comprar os Correios porque eles sabem que é praticamente impossível edificar uma empresa do tamanho dos Correios, com a estrutura dos Correios, sem o Estado. Então, depois de construído, depois do know-how desenvolvido, depois de toda a estratégia logística conectada, eles vão lá e compram pelo valor dos ativos. Então, todo o período de incubação dos Correios, todo o período de amadurecimento dos Correios, toda a inteligência dos Correios, tudo que foi criado ao longo do tempo, simplesmente vai ser vendido por quanto? Preço dos ativos. Né? Será que realmente faz sentido uma coisa dessa? Que é isso que está acontecendo no Brasil. Seria como a gente pegar e imaginar que a gente vai vender a Coca-Cola pelo valor das máquinas de fazer Coca-Cola. Não. Tem todo um know-how, tem toda uma história, tem toda uma consolidação de mercado que vai desde a tão falada fábrica, desde a tão falada fórmula da Coca-Cola até o poder de distribuição que a Coca-Cola tem. Não é tão somente o valor das máquinas. No Brasil, a gente está vivendo o momento em que a gente está rifando tudo que o Brasil construiu em termos de know-how, investimento público para criação, amadurecimento, chegar no ponto que está funcionando, a gente está vendendo pelo preço dos ativos, pelo preço das máquinas. Né? Vão somar o valor de veículos que o Correio tem e vão vender por isso. Deixa eu dar um alô aqui para Thaís Cunha dizendo, os funcionários dos Correios foram para as ruas e gritaram fora Dilma. Nesse caso, não tenho dó, diz a Thaís. O Eri Badini está dizendo aqui, não quero real peso. Porque a gente tem que comentar, Léo, uma outra estupidez dita hoje pelo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro deixa eu falar, antes de você abrir outra estupidez, eu acho muito importante comentar esse comentário, sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Uma pequena quantidade de pessoas dos Correios, olha, o Correio emprega milhares de pessoas. Uma pequena quantidade de pessoas dos Correios realmente se posicionou como massa de manobra e lutou contra Dilma. Sim, precisamos admitir, tem vídeos disso. Uma pequena quantidade dos Correios. Isso eu estou falando com você que é de esquerda e acha que os Correios
se posicionaram contra a Dilma. Não, alguns funcionários. A gente não pode culpar a instituição por isso. Outro ponto, você que é de direita e quer resumir os Correios aos problemas que eles mostraram na mídia, os Correios são bem maiores do que simplesmente um vídeo de um cara jogando cartas dentro do caminhão, ou então um caso de atraso que determinada pessoa sofreu e aí acha que os Correios precisam ser desmontados por isso. A gente não pode pegar casos isolados e extrapolar para toda a instituição. Por que isso é muito perigoso? Porque no momento que a gente pega o caso das pessoas que foram às ruas com camisa dos Correios para pedirem o fora Dilma e extrapola para toda a instituição, a gente cria uma situação muito confortável para o Bolsonaro. Nem a esquerda vai proteger os Correios por causa de talvez 0,001% dos funcionários dos Correios que fizeram essa estupidez. Às vezes, esses funcionários dos Correios que fizeram essa estupidez foram simplesmente idiotas. Às vezes, eles são realmente de direita dentro dos Correios, pode acontecer. Mas o mais importante, não podemos culpar toda a instituição, todos os servidores, todos os funcionários, pela estupidez realizada por alguns. Então, a gente precisa tomar